Olá pessoal, vamos dar início a mais uma live sobre Indústria 4.0. Na aula de hoje vamos falar sobre Cloud Computing, tá? É uma ferramenta, uma das tecnologias habilitadoras que fazem parte dessa questão da Indústria 4.0 e uma das principais, principalmente pela ascensão dessa tecnologia nos últimos tempos, tá? Então, por mais que pareça ser um termo, é um termo um pouco complexo, assim, um pouco complicado, para quem não é da área, para quem tem uma certa dificuldade de entender sobre essa parte voltada de computação. A gente buscou colocar uns exemplos bem simples aqui, bem bacana, que dá para entender legal, tá? Então vamos dar início aí. Então, assim como nas outras aulas, nossa estrutura da aula está dividida em quatro etapas, né? O que é o Cloud Computing? A gente colocou um exemplo de como seria a criação da pizza, tá? Depois as diferenças entre as, os tipos de cloud, né? Quais são os formatos de nuvem e depois de fato os tipos, né? Explicando um pouco de cada tipo, tá? Então, o que é o Cloud Computing? Basicamente, a gente resumiu aqui entre algumas fontes aí ligadas à computação, como Red Hat, IBM, Microsoft. Então, fazendo um resumo, colocando de uma forma bem simples, o cloud consiste na entrega de recursos de computação sob demanda. E isso inclui servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e também inteligência, tá? Então, tudo isso é feito pela internet, a famosa nuvem. Então, a gente colocou um exemplozinho aqui da Azure, que é a parte da Microsoft, é o produto da Microsoft. Então, basicamente, tudo está dentro da nuvem. Então, tudo que a gente precisa, todas as partes que o que no passado existiam dentro da empresa, então tinha toda a parte. Tem o servidor, em determinada parte da empresa existe o servidor, eles fazem essa parte, o armazenamento, o banco de dados, rede, software, enfim, toda a estrutura de tecnologia da informação existia dentro da empresa. A nuvem, ela veio basicamente impulsionada pela questão de armazenamento e velocidade. Então, empresas grandes, basicamente, começaram a fazer maior uso da nuvem, porém isso hoje já está aplicável para diversas empresas de diversos tamanhos. E o que mais impulsionou isso foi a questão de armazenamento, devido ao grande volume de informação que tinha que ser trabalhado, né? Então, depois tiveram a ideia da nuvem e por isso que ela foi criada, né? É uma tecnologia que faz muito sentido hoje, nos dias atuais, e ela é bem interessante. Então, algumas das características aí da nuvem permite recursos flexíveis, né? Então, é possível ajustar a escala de acordo com a demanda. Então, de maneira fácil e rápida. Então, se você precisa subir ou descer, aumentar ou diminuir a escala, a velocidade, o armazenamento, qualquer tipo de serviço e de demanda que tem da parte de tecnologia da informação, você consegue ajustar esses recursos de forma flexível e ágil. Então, precisa de maior armazenamento, vai, solicita, e isso é feito de uma forma bem ágil. Tá? Serviço medido, paga apenas pelo que usar. Então, se eu preciso de armazenamento, digamos, de 1 GB, eu pago por 1 GB. Claro, em proporções pequenas, né? Mas eu não pago mais todo aquele pacote enorme como tinha antigamente. Eu preciso de tal navegador, de tal coisa, de determinada configuração. Então, hoje é meio que um pay-per-use. Então, você paga pelo que você usar. Essa é uma das vantagens do cloud, né? Rapidez das inovações, então ele é muito ágil para lançamento de inovações e aplicações, economia de escala e autoatendimento. Recursos de TI disponível com acesso de autoatendimento. Quando necessita de atendimento,
a própria nuvem fornece esse atendimento. As empresas que fornecem serviços de nuvem fornecem esse atendimento. Então, além de toda a estrutura de tecnologia da informação, é possível ter um atendimento do próprio provedor lá, de quem fornece. O que reduz a necessidade de ter todo um corpo de profissionais especialistas, né, na tecnologia da informação, e que também tem um custo a mais, isso implica cada vez mais em custo. Então, estrutura, né, toda a infraestrutura, seja ela de equipamentos, como também de pessoas, né, tá? Ah, mais uma questão sobre o que inclui essa questão da nuvem. Então, alguns detalhes assim que a gente quis incluir aqui sobre a abordagem do cloud. O que inclui nessa abordagem de cloud computing? Sistemas operacionais. Então, atua na configuração das redes e hospedagem da interface dos usuários. Então, os sistemas operacionais está incluso na nuvem. Todo esse sistema que vai controlar o funcionamento do que é necessário dentro da empresa, ele está na hospedagem. Então, ele está no sistema, lá na nuvem. Tem uma alta velocidade, tem um processamento direto por eles. Um software de virtualização, então abstrair os recursos e agrupá-los na nuvem, tá? Então, toda a parte de virtualização é possível ter todos esses recursos agrupados dentro da nuvem. Ferramentas de automação, então onde possam alocar os recursos, e gerenciamento, né? Provisionar novos ambientes, tá? Então, alguns detalhes que estão inclusos dentro da nuvem. Alguns dos benefícios que a gente pode destacar aqui sobre o uso do Cloud Computing. Então, entre eles, a questão de custo. É possível, com a utilização do Cloud Computing, a redução de custos, tá? Devido à necessidade de compra de hardware e software, configuração e execução de data center local, energia e refrigeração, especialistas de TI. Então, foi como a gente falou. Hoje, com a utilização da nuvem, não é necessário mais a aquisição de todas essas coisas que são inclusas, que tem um custo para a empresa. Então, não precisa ter mais um equipamento de última geração, um armazenamento super grande para caber todas as informações, e cada dia tem mais informação. Então, não precisa ter toda uma configuração, execução de data center dentro da tua empresa. Isso já é possível fazer essa utilização direto na nuvem. E outras questões, como energia e refrigeração, que a gente sabe como é toda uma estrutura para a tecnologia da informação. Velocidade. Então, tem um ganho de velocidade porque é um autosserviço e sob demanda. Ele vai fazer a utilização direto na sua demanda. Rapidez na disponibilização de grandes recursos de computação, flexibilidade, alívio na pressão por planejamento de capacidade. Então, devido a esse grande volume que tem, as empresas estão cada vez mais capazes de entregar um serviço de qualidade, um serviço veloz. Então, através da potência que existem nas nuvens, ela tem uma certa velocidade e que muitas vezes, para a gente ter isso na nossa empresa, demanda um custo maior e é um pouco mais complicado, né? A questão da segurança, então, ela tem uma ampla política, uma política bem ampla aí de proteção dos dados, de aplicativos, de infraestrutura. Então, ela não é insegura. Hoje em dia é possível fazer toda a utilização do serviço na nuvem com segurança. Então, existem diversas políticas e estão cada vez sempre sendo atualizadas para atender essa questão da segurança. Confiabilidade, então facilidade de backup, espelhamentos dos dados na rede do provedor de nuvem. Então, permite essa questão de confiabilidade para não ficar não correr o risco de perder as informações ou toda a estrutura que você tem, tá? Outros benefícios destacados também é a questão da produtividade, redução de tarefas. Dentro dessa redução de tarefas, como configuração de hardware, correção de software, gerenciamento de TI. Então, a nuvem torna o processo mais produtivo. Ela permite a redução dessas tarefas, como a gente falou mesmo, configuração de hardware, correção de software. Então,
tudo que é demanda, tudo que precisa ser feito, a próprio provedor faz essa entrega do serviço e já faz todo o gerenciamento da tecnologia da informação, tá? Um outro benefício é a escala global. Então, os benefícios é o dimensionamento elástico, como a gente comentou, ela tem uma condição de reduzir e aumentar devido à sua demanda de uma forma bem rápida. Então, é uma coisa que você precisa de determinada demanda é atendida com facilidade, com agilidade. Recurso de TI adequado, então, para o serviço que eu vou precisar, eles entregam os recursos próprios para aquilo. Quantidade, espaço, potência, largura de banda, então já não tem mais essa questão de preocupação, né? Devido a essa questão de escala global. Localização geográfica correta. Outra questão é a questão do desempenho, então por se tornar uma rede mundial, data centers mais seguros, atualização constante de hardware, rápido e eficiente, então tem muita gente trabalhando em cima disso e está cada vez mais evoluído, atualizado, então essa atualização constante permite sempre ter a melhor versão ou a última versão que melhor pode entregar o serviço. Maior economia e escalonamento. Tá? Esses são alguns dos benefícios do cloud. Aqui a gente colocou como se fosse um exemplo, tá? Sobre como seria. A gente vai falar dois exemplos, tá? Sobre tentar ilustrar mesmo como seria o serviço de nuvem, tá? Eu coloquei ali um balãozinho só para destacar o primeiro passo de como a gente vai explicar os outros. Então é como se fosse a questão do café, tá? A gente vai entender aqui o software empacotado, infraestrutura as a service, plataforma as a service, software as a service. Então, esses são alguns dos serviços entregues pelo cloud. Aqui na parte esquerda, no software empacotado, seria o modelo anterior, o que a gente tinha toda a nossa estrutura, tudo que a gente precisava para a tecnologia da informação, a gente que gerenciava dentro da nossa empresa, tá? Então, desde aplicações, dados, runtime, middleware, OS, virtualização, servidores, armazenamento, network, enfim, tudo era feito por nossa parte. Então, isso demandava uma questão de estrutura gigantesca e um custo gigantesco, tá? Em questões, passando nos tipos, nos modelos de serviços entregues pela nuvem, então no IaaS, que a gente conhece como Infraestrutura as a Service, tá? É gerenciado essa parte aqui da virtualização, servidores, armazenamento, isso é gerenciado pelo provedor. Então a gente solicita uma infraestrutura para o provedor, tá? Ele gerencia algumas partes e outras partes é gerenciado por nós. Então as nossas partes como aplicações, dados, runtime, middleware, OS, então é feito por nossa parte. Plataforma as a Service. Nesse tipo de serviço, ela tem um gerenciamento maior, tá? Então, ela, só completando aqui, no primeiro, no Infraestrutura as a Service, a gente escolhe o grão e o plantio. Esse é um exemplo que a gente destacou aqui. Então, nessa primeira etapa, a nuvem te oferece a infraestrutura como um serviço, tá? Então, a gente não precisa daquelas salas refrigeradas e centenas de máquinas e servidores. Você pode ter toda essa infraestrutura armazenada em nuvem, né? E mover apenas arquivos, criar aplicações, desenvolver sistemas operacionais e até mesmo hospedar sites. Então essa é a vantagem do infraestrutura as a service, tá? Já na segunda parte, no plataforma as a service, a gente comprando o pó de café ideal, tá? Então no primeiro a gente escolhe o grão e o plantio, já no segundo a gente já compra o pó de café ideal. Nesse segundo, a gente não precisa tanto de um entendimento de infra de TI, mas sabe que
a gente só precisa da parte de aplicação mesmo, de como fazer a aplicação do serviço, tá? Então, a grande parte é gerenciada pelo provedor, tá? Nessa parte de runtime, middleware, toda essa parte vai ficar por conta do provedor. No terceiro exemplo, o Software as a Service, basicamente tudo fica na nuvem. Então, a gente só vai lá e faz uso do serviço. Por isso que o próprio nome já diz, Software as a Service. Então tem um software lá que a gente entra, faz uso do software e volta. Só isso. Tudo está hospedado dentro da nuvem, tá? Existe um outro exemplo também feito aí por um especialista da Albert Barron da IBM. Basicamente é o que a gente apresentou no anterior, mas é um exemplo bacana também. Então, mas pegando o exemplo de uma pizza, tá? Então, no primeiro exemplo aqui que a gente colocou, é como a gente falou, a gente tinha toda a estrutura, né, made at home. Então, toda a estrutura era feita e organizado por nós. Então, tudo a gente gerenciava toda a parte, tá? Na segunda parte, a gente pega as coisas e cozinha em casa. Então, aí uma parte é feita, né? Então, algumas coisas a gente não gerencia, quem gerencia é o provedor, como o queijo, as coberturas, molho de tomate, a parte da pizza, então o disco de pizza. As outras coisas a gente gerencia, como o fogo, o forno, a eletricidade, né? O refrigerante e tal, a mesa. Então uma parte fica conosco, a outra parte fica com o provedor. Já no terceiro modelo, que é a plataforma as a service, aumenta a responsabilidade do provedor e diminui a nossa responsabilidade. Então, um exemplo é a entrega da pizza, tá? A gente tem a mesa de jantar e a gente compra o refrigerante, a gente tem refrigerante. Só que toda a parte de preparo da pizza, desde os ingredientes, o queijo, tudo, até a estrutura que foi necessária para utilizar ali, é, é por conta do provedor. Então a gente cuida de uma pequena parte, tá? Aí o último exemplo, né, que é o Software as a Service, ele coloca como sair para jantar. Ou seja, a gente sai, vai na pizzaria, faz o consumo do produto, come o produto, toda a parte de componentes, né, de ingredientes, toda a estrutura do lugar para fazer aquele serviço, para entregar aquele serviço, até mesmo um local, como a mesa, o refrigerante, todas as partes, são fornecidas pelo provedor. No caso aí, o provedor fornece tudo. A gente só faz uso do serviço, depois vai embora. Então, assim, exemplos bem simples, assim, mas que tentam de uma forma ilustrar como que é fazer o uso da nuvem, tá? Então aqui a gente colocou assim algumas explicações mesmo bem a fundo explicando um pouquinho em detalhes o que é cada serviço, tá? Então o software como um serviço. Então aplicativos baseados em cloud ou software como serviço, eles têm sua execução em sistemas computacionais distantes na cloud. Então os o software ele funciona na nuvem, que são de propriedade operados por outros e que se conectam aos sistemas computacionais dos usuários na internet, e geralmente um web browser, tá? Então, entre os benefícios, a gente colocou alguns exemplos como o Salesforce e o Office 365. São softwares que a gente entra, faz uso do serviço lá na nuvem, isso está tudo na nuvem, a gente não precisa utilizar dentro da nossa máquina, a gente faz apenas o acesso pela web, faz uso da nuvem, utiliza o serviço, depois volta, sai do serviço e acabou, não precisa se preocupar com mais nada. Todo provedor, operador, ela fornece todo o software como um serviço para você. Então, entre os benefícios, é possível se inscrever e rapidamente começar a usar aplicativos de negócios inovadores, aplicações e dados estão acessíveis a partir de qualquer computador conectado. Então, se você tem conexão à internet, você faz uso do serviço.
Nenhum dado será perdido se o computador quebrar, pois os dados estão na cloud. Então, não é armazenado na sua máquina, é armazenado na nuvem, tá? Tudo fica na nuvem. O serviço é capaz de escalar dinamicamente para atender às necessidades de uso. Então, ele escala de acordo com a sua necessidade. Preciso de mais potência, de mais armazenamento, de um serviço diferenciado. Isso é entregue pelo provedor, tá? Então, esse é o exemplo, a explicação clara do que é o Software as a Service, tá? Já para o modo de plataforma como um serviço, a plataforma como serviço fornece um ambiente baseado em cloud, com todas as ferramentas necessárias para suportar o ciclo de vida completo de desenvolvimento e entrega de aplicativos baseados na web, tá? Então não tem esse custo e a complexidade de comprar e gerenciar o hardware, software, fornecimento e hospedagem subjacentes. Ou seja, ele tem toda uma plataforma que a gente só vai e faz o uso de acordo com o que a gente precisa. Então a gente tem o domínio da informação, a gente faz o uso da informação, só que isso tudo já está pronto na internet. Uma parte a gente não usa todo o serviço, a gente desenvolve algum serviço, tá? Então os benefícios é desenvolver aplicativos e chegar ao mercado mais rapidamente, implemente novos aplicativos da web, na cloud em minutos, reduzir complexidade com o middleware como serviço. Entre os exemplos mais conhecidos, a gente colocou o Heroku e o Azure, que é o da Microsoft. Então, são plataformas aí bem conhecidas. Já para o infraestrutura as a service, infrastructure as a service, então a infraestrutura como serviço fornece às empresas recursos de computação, incluindo serviços, redes, armazenamento e espaço de data center com pay-per-use. Como a gente falou, você faz o uso e eles te cobram pelo uso da quantidade que você fez o uso. Então, é o serviço medido mesmo, tá? Entre os benefícios, não ter necessidade de investir no seu próprio hardware, ou seja, não preciso ter supercomputadores dentro da minha empresa. Eu posso utilizar a infraestrutura de uma empresa provedora, de um provedor desse serviço, tá? A infraestrutura escala sob demanda para suportar cargas de trabalho dinâmicas, serviços flexíveis e inovadores disponíveis sob demanda. Então, também os exemplos aí a gente colocou o Azure e o AWS, o Amazon Web Service, que é um dos mais conhecidos e está aí na liderança aí desse tipo de serviço, tá? Só um exemplo que a gente vai mostrar agora basicamente é um quadrante mágico de quais são os principais provedores desse tipo de serviço, tá? Aí como os líderes que a gente tem a Amazon, que ela já está na liderança, seguida da Microsoft, do Google. Tem outras empresas também, como Alibaba Cloud, Oracle, IBM, enfim. Tem outras que estão trabalhando para isso, né? Isso é uma publicação do Gartner aí. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de cloud. Tá, existem 3 tipos de cloud. Cloud pública, cloud privada e cloud híbrida. Então a gente buscou explicar aqui as palavras mais simples, mas mais focadas e mais diretas a explicar o que é uma pública, uma privada e uma híbrida. Tá? No caso da cloud pública, pertence a um provedor de serviço de nuvem que administra e fornece serviços como processamento e armazenamento pela web. Ou seja, toda a estrutura está lá, pública para você e outras empresas, outras pessoas fazerem acesso. É uma super plataforma que você vai lá e faz uso do serviço, tá? Ela não é específica para você, ela fornece para diversas empresas, para diversos outros serviços, para diversos outros clientes, vamos dizer assim. Então tem lá o hardware, software, infraestrutura e suporte pelo fornecedor. Eles te fornecem toda a infraestrutura e todo um suporte, tá? Aplicativos de negócio, software as a service para apps, né? Passando pela gestão de recursos do cliente, como um CRM, gestão de transação e análise de dados. Então tem diversos tipos de serviços, diversos tipos de aplicação dentro desse tipo de cloud, tá?
Infraestrutura as a service com flexibilidade, escalabilidade para armazenamento e serviço de computação com rápida entrega. Então essa escalabilidade é justamente isso, de você precisar e eles conseguirem te atender de uma forma rápida. Então a entrega é bem rápida. O Platform as a Service, forte para desenvolver aplicativos com base em cloud e para ambientes de implementação. Tá? Esse basicamente é o modelo ou o tipo de cloud, a cloud pública. Cloud privada. Então, quando a gente pensa em uma cloud privada, é uma infraestrutura operada para uma única empresa, gerenciada interna e por terceiros. Então, a gestão é feita por ambas as partes, pelo provedor como internamente. E ela pode ser hospedada dentro da empresa ou externamente. Tá? Tem uma eficiência de um cloud, porém tem maior controle de recursos e evita ocupação variada. Tá? Quando você precisa de uma demanda maior, aí alguns tipos de empresa de maior escala acabam fazendo uso de cloud privada. Então tem o autoatendimento que controla e entrega o serviço de equipe de TI sob demanda de forma rápida. E gestão automatizada de todos os recursos, como capacidade de computação, armazenamento, análise e middleware. Tá? Sofisticação em segurança e governança específicos para atender uma empresa. A gente colocou aqui algumas imagens do GoDaddy, HostGator, LocalWeb. Então esses são hospedagens, são empresas que fornecem hospedagem. Então se você vai criar a sua estrutura, você consegue fazer o uso. Esses são os tipos de empresas que fornecem essa infraestrutura, tá? Fornecem para a criação de sites ou até mesmo para toda uma infraestrutura de tecnologia da informação. Tá? Essa a gente colocou aqui algumas que são umas das mais conhecidas, né? Já na cloud híbrida, ela consiste nessa combinação de uma forma estratégica entre a privada e a pública, buscando trazer o melhor de cada uma. O que uma tem de melhor agrega no que a outra tem. Então, conectadas por uma tecnologia que permite que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas. A realidade é que uma cloud privada não vive isolada do resto dos recursos de TI. Então, a cloud privada, por mais que ela seja uma fornecimento particular ou privado para determinada empresa, ela não fica isolada da pública. Então, ela pega os recursos, como eu falei, a parte positiva da pública e faz uso para esse setor. A maior parte das empresas do cloud privado gerenciarão as cargas de trabalho em data center público e privado, tornando-se híbrida. Tá? Então, questão de flexibilidade, larga opção de implantação, otimização, infraestrutura. E aqui a gente colocou também, destacou a utiliza recursos da cloud pública, software as a service em aplicativos mais recentes e infraestrutura as a service para recursos virtuais elásticos. Então, justamente essa questão de mobilidade. Então, precisa de alguns recursos maiores, de mais recursos, tem essa elasticidade e consegue se adaptar de forma rápida. Tá? Então esse é o terceiro tipo de cloud. Aqui a gente tem um videozinho, ele é curto, tá? Mas ele é bem bacana, porque ele vai basicamente mostrar o que a gente estava explicando. Ele ilustra, tá? De uma forma bem lúdica mesmo, o que é um dia a dia de uma empresa pequena, tá? E como que ela faz o uso do serviço de cloud, tá? Ele tá em inglês, mas dá para entender bem tranquilo. A gente vai comentando ao longo do vídeo. Ele é bem curtinho. What's all the buzz about cloud computing? To get started, we need a busy person. Let's call her Sandy. Sandy not only wears awesome cowboy boots, she's the technology partner in a company. Medium size. 18 people in the US. Então, uma empresa pequena, com 18 pessoas, What do they do? que precisa da parte de contabilidade, tá? Que fornece um serviço de contabilidade. Então, ele de fato ilustra.
and the clients connected to them. Tudo. And they need an IT employee to install it. But Então because ele the precisa company de is toda a too small, estrutura. they don't have their own A IT empresa guy. de fato fica daquela forma que a Sandy fica, Once sobrecarregada. everything is set up, it E no works. caso, por ser uma empresa Until pequena, they start ela não using tem condição muitas vezes de contratar um profissional de TI. different ways. So E a galera fazendo uso das informações. once in a while, updates have to be made too. Servers renewed, old data migrated again, and Sandy's company is growing. More and more important data continues to be stored in the office. Então, cada vez mais é mais importante o armazenamento das informações dentro do escritório. Sandy, she wants to have her life back again, spending her spare time western dancing or playing golf, not worrying about technical stuff. Why not do the same thing as back at home? Por que não fazer tudo em casa, né? Stored on the web. Movies, Pela she web. watches them online. Pela nuvem, todas as informações dentro da nuvem, Encyclopedia is called Wikipedia now, toda and a sua so on. estrutura dentro da Why nuvem. shouldn't her business do the same and move to the cloud? Like this. Everything is stored in this O safe, site tira todo o place. peso, All she needs aquele to access peso it todo das is a costas simple da web empresa. browser. Então, software as a service, This is né? called cloud A computing. platform as a Put service, your whole workflow on the internet. And if your business grows, infrastructure as a simply service. add more users to your cloud. Like this. Or remove them Precisa de again. mais, precisa de Finally, menos. Sandy feels Você que free. escolhe. And her husband likes that as well. Wherever E she essa is, vida everything is just fica one normal click away. devido a essa baita ferramenta. Imagine, by 2020, every byte of the digital universe is expected to live in the cloud, or at least spend some time in it. Your company shouldn't lag behind. E ela existe. Sandy did. Legal, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A cloud computing cada vez mais já não é futuro, já é presente, já está cada vez mais em evolução, tá? É uma baita de uma ferramenta. Então, serviços que muitas vezes a gente acha que precisa estar tudo dentro da nossa empresa, com segurança, com velocidade, com confiabilidade, né? Com redução de custos, isso tudo tem na nuvem. Então basta a gente entender o que é o processo, como fazer a utilização do Cloud Computing e trazer essa tecnologia para dentro da nossa casa, para dentro da nossa empresa, obter os ganhos do Cloud Computing nos dias de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima live. Muito obrigado.